Tabelar por aqui. Rodrigo Bueno, eu prometi que você abriria esse bloco. O Cruzeiro venceu 1-0 São Paulo. Vamos começar falando desse jogo. Boa noite a todos. E aí, Bueno? Boa noite para você, Felipe, companheiros, fã de esporte. O Cruzeiro conseguiu um gol com 3 minutos, um gol contra do Rafinha, mas já era bem superior ao São Paulo. Começou com um ritmo muito intenso, né, cruzando bolas, velocidade. O São Paulo um pouco perdido ali naquele começo. E acabou sendo decisivo, né? Esse gol, um tanto quanto traumático para o Rafinha, porque se ele deixa a bola passar, eu conversava com o professor Celso, né, o jogador do Cruzeiro estaria em impedimento, né? Então, ele, de forma absolutamente desnecessária e infeliz, acabou mandando a bola contra a própria rede. Mas que ele não sabia ali, né? Né? Dele. Mas na hora do gol... reclamando desse lance, Bueno. Porque ele participou... A história do Miranda, do gol do Gomes... De tentar participar do lance é discutível, mas eu acho que anular um gol desse seria um grande pecado. E o Rafinha tem sido infeliz em alguns lances, né? O jogo em Itaquera contra o Corinthians, que ele é aquele pênalti discutível, mas ele é juvenil no lance, né? Ele não precisava ter tido aquela ação, mesmo que quem acha que não foi pênalti, ele não precisaria ter feito aquilo. Então o Rafinha, experiente em alguns lances, tem vacilado. Acho que o Cruzeiro teve mérito, durante meia hora ele foi dominante na partida. Depois o São Paulo conseguiu equilibrar um pouco o jogo, criando muitas situações pelas beiradas do campo. Caleri sempre como referência ali, as duas melhores chances do São Paulo, mais claras, foram 2 cabeçadas do Caleri, uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo. Para variar, muito bravo, guerreiro, essa aí é o gol que o Rodrigo Nestor perde, né? O Rodrigo Nestor eu acho tecnicamente muito bom jogador, mas ele tem uma dificuldade para concluir bem as jogadas incrível. Às vezes ele cria, ele dribla, mas ele chega na cara do gol, ele tira o pé, ele não bate firme, não bate forte, não consegue definir bem as jogadas, né? O Dorival, para mim, comete mais um erro, que está sendo repetitivo já. Ele começa com o Alisson. A torcida não está feliz, não. O Alisson é o tipo de jogador que... o que o Alisson faz bem? É o que eu me pergunto. Qual é o ponto forte do Alisson? Para mim, não existe. Ele não agrega muito ao São Paulo. Para ter o Alisson, pode ter o Rodriguinho, desde o começo, por exemplo. O Rodrigo tem entrado bem no lugar do Rodrigo Nestor. O Luciano começou no banco, outra decisão discutível. São Paulo melhora no segundo tempo, sufoca o Cruzeiro com a presença do Luciano. Depois ele põe mais força ofensiva, vai com o David. São Paulo tenta um abafa, aí uma grande defesa do Rafael. Essa é a cabeçada do Caleri no segundo tempo que eu me referia, né? Caleri, se fizer mais um gol, ele vai ser o segundo estrangeiro com mais gols na história do São Paulo, só atrás de Pedro Rocha. Ele está buscando esse gol para ser o segundo estrangeiro com mais gols. Mas o São Paulo não vence fora. Resumo da história para o São Paulo não vence fora. E tem perdido, né? Perdeu para o Grêmio a última visita, agora perde para o Cruzeiro, em jogos em que ele competiu, em que talvez ele não merecesse a derrota, mas o fato que ele não soma ponto, não anda na tabela, ao contrário, cai. E o Cruzeiro, muito empenhado, a torcida, a comissão técnica, o Pepa e tal, conseguem um triunfo depois de 7 jogos, né? Então, para o Cruzeiro é um alívio. Um time que começou bem a competição, depois estagnou, né, viveu um momento de turbulência e agora, diante de um adversário tradicional, consegue 3 pontos que certamente vão dar mais confiança para o restante do campeonato. Bertozzi, quero te ouvir também. Felipe, era importante ganhar sim ou sim hoje para o Cruzeiro, né? Porque por mais que todo mundo entenda as dificuldades e ninguém, assim, pelo menos quem mede a força do elenco não tenha se iludido com aquela sequência de bons resultados no começo, uma hora você precisa começar a ganhar os jogos para a tabela também não te colocar pressão demais. E hoje conseguiu. Por que conseguiu? Os jogos que ficam favoráveis ao Cruzeiro normalmente são jogos em que o adversário se obriga a jogar. Por que o Cruzeiro teve uma sequência tão ruim de resultados em casa? O Cruzeiro teve 4 jogos em casa sem ganhar, sem fazer gol. É isso. Derrota para o Cuiabá, a mesma derrota no meio de campo pro Fortaleza, que é um time que, para pegar um adversário que vai marcar no seu campo, não dá muito espaço, não é o time mais criativo do mundo, né? Os jogadores de ataque dependem muito da velocidade. Então, nesse cenário, o Cruzeiro conseguiu começar bem, como destacou o Bubu. No terceiro minuto, quando faz o gol, já tinha chegado 1 ou 2 vezes. E depois, assim, num determinado momento, consegue marcar em cima. Quando perde energia para marcar em cima, é o momento de mais dificuldade, dos 30 do primeiro tempo ali até o final do primeiro tempo, quando vieram as melhores situações do São Paulo até o intervalo. E no segundo tempo, aí é sacrifício, é lutar por cada palmo de campo. Essa tem que ser uma característica desse time, né? O Cruzeiro não é o time mais técnico do campeonato. O Cruzeiro não tem um elenco
de parte de cima da tabela. Então, vitórias como a de hoje mostram que dá para arrancar resultados assim também, né? Então, o São Paulo teve também as suas dificuldades, claro, encontrou um Rafael Cabral muito inspirado, e ele é esse goleiro de altos e baixos, né? Os altos dele são impressionantes, e hoje foi um desses altos. Às vezes ele deixa um pouco a desejar, foi muito criticado no Clássico, por exemplo, mas hoje tem muito a ver também com a participação dele. Então era importante, assim, eu digo que o Cruzeiro não era tão bom quanto o da sequência de resultados bons no começo, mas também não era horrível como parecia em alguns momentos essa sequência de resultados negativos. É um campeonato para ser encarado jogo a jogo, ponto a ponto, sem colocar grandes objetivos na mesa por enquanto, mas o resultado de hoje ele é muito importante porque tira um pouquinho dessa pressão, né? Boa noite, Bino, né? Tudo bem, Mota? Tudo bem. Boa noite a você, professor Celso Muselt. Bom estar contigo de novo. Ao Rodrigo Bueno, Léo Bertozzi, as fãs do esporte. É um jogo muito mal jogado por ambas as equipes, né? Eu vou na linha do que disse o Bertozzi. O importante era ganhar. O resultado era essencial para ambas as equipes. E o Cruzeiro foi quem conseguiu. O Cruzeiro fez um gol. O São Paulo fez um gol para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não finalizou no gol do São Paulo. O São Paulo não fez nenhuma defesa. O jogo inteiro. 0 bolas em direção ao gol do São Paulo. Nenhuma vez, repito, o Cruzeiro conseguiu chutar no gol do São Paulo, porque o Cruzeiro é um time com bastante dificuldade de criação, não é porque o São Paulo marcou tão bem assim. E quando o São Paulo não tem a sua construção por dentro, que tem dependido muito desde que o Dorival chegou, do Gabriel Neves, que estava suspenso, e do Luciano, que começou no banco, o São Paulo força o jogo muito mais pelos lados. E o São Paulo, pelos lados, ele é um time também com bastante fragilidade de construção. Então, quando o São Paulo oferece, obviamente não de maneira intencional, é uma maneira que eu estou colocando a situação, um gol ao Cruzeiro no começo do jogo e permite ao Cruzeiro jogar se defendendo, e isso o Cruzeiro faz muito melhor do que construir, apesar de também não ser uma defesa tão forte assim como a gente está vendo nesse lance, o São Paulo dá ao Cruzeiro a chance de ganhar. O Cruzeiro entrou na área do São Paulo para finalizar uma vez no jogo inteiro. Não finalizou nenhuma vez na direção do gol e ganhou por 1-0. E é o que importa no futebol. Agora, se eu for pensar no futuro da equipe no campeonato, é preciso melhorar. Hoje é dia de festa para o Cruzeirense, o São Paulo no lamento. O São Paulo teve alguns bons momentos no jogo anterior, quando volta da pandemia e ganha o Atlético Paranaense, mas sofreu bastante. Sofreu mais do que... Da pausa FIFA. Depois, quando volta para a paralisação, o São Paulo jogou melhor. O São Paulo sofreu mais contra o Atlético Paranaense quando ganhou no último jogo do que sofreu hoje contra o Cruzeiro, né? Porque o Atlético Paranaense é um time mais forte que o time do Cruzeiro. Então, eu acho que o importante é o resultado, o torcedor tem que comemorar. Agora, o desempenho do Cruzeiro foi um desempenho, para mim, no máximo mediano, e o do São Paulo abaixo disso. E aí, professor Muselt? Tudo bem, Felipe, companheiros, fãs do esporte? Eu gostei do primeiro tempo, achei o primeiro tempo movimentado. O segundo foi duro, hein? Duro de engolir, a gente fica O Cruzeiro torcendo. marcou melhor, né? Fica torcendo para não ter acréscimo, né? E olha que deveria ter tido até mais acréscimo. Mas, enfim, são dois times imperfeitos, como imperfeitos são a maioria dos clubes desse campeonato, né? Tanto que no dia de vitória do Cruzeiro, a gente levantou alguns pontos aqui, e tem outros a levantar, essa falta de apetite do ataque do Cruzeiro, um ataque que tem Gilberto, um ataque que tem o ceifador ali se revezando e tem uma inapetência para fazer gol, que é uma coisa impressionante. Eu gostei, inclusive, hoje mais dos méritos defensivos do Cruzeiro. O Cruzeiro começa bem, a blitz dá certo, não por linhas tortas, mas pelo pé do adversário. E depois o time foi muito competente na tarefa do mantenha a distância, né? Manteve o São Paulo à distância do gol, à exceção dos dois lances do Caleri, fim do primeiro tempo, começo do segundo. Não por acaso, porque como o Vitor lembrou, hoje o São Paulo forçava mesmo a jogada pelos lados. No segundo tempo até tinha mais gente na área, no primeiro só tinha o Caleri para receber esse tipo de jogada. E eu, sinceramente, acho que nada justifica o Luciano não entrar jogando no São Paulo. Até para... Salve Nação Celeste, vamos para mais notícias do Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou o acerto com o colombiano Elibelton Palacios nesta segunda-feira, dia 19. O defensor, de 30 anos, assinou o pré-contrato com a Raposa e será oficializado na próxima janela de transferências, em julho. O lateral atuava no Elche, da Espanha, desde 2020. O contrato dele com o Cruzeiro vai de 3 de julho deste ano até dezembro de 2025.
Formado nas categorias de base do Deportivo Cali, Palacios